Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Vamos dar continuidade à exposição do livro de Efésios. E queridos irmãos, é um momento muito importante, porque hoje nós vamos falar sobre unidade, a unidade da igreja. E eu estou convencido de que falar de unidade no dia de Santa Ceia é uma bênção, é oportuno, é singular, e nós vamos pensar sobre unidade no dia em que nós estamos experimentando e ministrando sobre a Santa Ceia do Senhor. Diz assim o capítulo 4 de Efésios, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Podemos ler juntos agora? Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Versículo de número 3, é importantíssimo para a nossa reflexão. Leamos: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Baixa só um pouquinho o meu retorno, por favor, tá bom, querido? Vamos orar, amados. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esta tarde tão preciosa. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, pela vida das crianças desta igreja, pela vida dos pré-adolescentes, pela vida dos adolescentes, pela vida dos jovens, pela vida, ó Deus, dos adultos desta igreja, pela vida daqueles que militaram e continuam militando na obra do Senhor há tanto tempo nesta igreja. Obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de abrir as Sagradas Escrituras, a Sagrada Escritura, para ter o entendimento, e ela só é possível através da iluminação do Seu Espírito. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para a glória e o louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, o amor. Mais uma vez. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, o amor. Esta é a frase célebre de Agostinho de Hipona, quando ele fala sobre unidade. Alguns autores dizem que o livro de Efésios é o livro que exalta, que trata da excelência da unidade, em todos os sentidos, até mesmo enquanto seu conteúdo, porque esse livro ele é dividido em dois blocos muito bem claros, do ponto de vista pedagógico. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos o que os teólogos chamam de a ortodoxia
da fé, ou seja, a ortodoxia com relação aos rudimentos da nossa fé. Os princípios, as bases teológicas, as instruções de como nós devemos ser e como nós devemos viver como cristãos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele está tratando exatamente sobre isso. Paulo está tratando com os Efésios sobre a instrução, o ensino, a teologia, como nós devemos viver a partir de uma concepção clara da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a ideia desses 3 capítulos é fazer com que compreendamos a respeito de como nós cristãos devemos viver à luz dos princípios da palavra de Deus. E ele fala claramente sobre isso. Ele fala de que eu e você fomos eleitos por Deus no capítulo 1. Nós fomos alcançados antes da fundação do mundo. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. O Filho nos redimiu, nos reconciliou, nos regenerou. E portanto, nós somos e fomos alcançados por um ato de misericórdia, de graça de Deus, enviando o seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você. Então o Filho é aquele que nos redime, que nos redimiu. E aí ele completa falando no capítulo 1 ainda, de que o Espírito Santo de Deus nos selou. No capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que após ouvistes o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Eu e você fomos selados pelo Santo Espírito da promessa, de uma vez por todas, para a glória de Deus. Esse é o capítulo 1, que trata sobre o Pai que nos escolheu, o Filho que nos alcançou, mediante a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição, e o Espírito Santo que nos sela, que nos dá a testificação clara de que nós somos e pertencemos ao Senhor. No capítulo 2, nós temos Paulo tratando ainda dessa ortodoxia, desses rudimentos da fé. Ele vai tratar sobre a nossa condição sem Cristo e a nossa posição em Cristo. A nossa condição sem Cristo era uma condição de morte eterna. No capítulo 2, versículo 1 diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa expressão de Paulo é uma expressão forense, que significa que os nossos delitos e pecados nos levou à sentença de morte eterna. Essa era a nossa condição sem Cristo. Mas no mesmo versículo diz: mas Ele nos deu vida. Jesus nos deu vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E essa vida foi vida em abundância. Esta vida é a vida eterna. Eu e você, por mais que nós estivéssemos caminhando por uma trajetória de morte, Jesus interceptou, nos dando vida, e agora eu e você temos vida e vida eterna. E aí então surge a nossa posição em Cristo. No versículo 5 e 6 do capítulo 2, Paulo vai tratar sobre isso, dizendo aos Efésios, de que Ele nos deu vida pela sua graça, mediante a fé, e por causa disso, eu e você, agora, somos de Cristo, e estaremos com Cristo, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais, juntamente com Ele, diante do Pai. Então a nossa posição agora, é uma posição de gente que foi regenerada, gente que foi reconciliada,
gente que foi alcançada pela misericórdia de Deus, e um dia estaremos face a face com Deus, glorificados em nome de Jesus. Por isso que ele encerra o capítulo 2, falando sobre, no versículo 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois muito bem, no final ele diz, nós somos feitura dele. E aí então nós estamos diante do capítulo 3. O capítulo 3 vai tratar exatamente desses irmãos que estão sendo ensinados enquanto igreja, a igreja de Éfeso, de que eles foram eleitos pelo Pai, que eles foram redimidos pelo Filho, que eles foram selados pelo Espírito Santo, que agora eles têm uma posição em Cristo, eles foram alcançados e agraciados de fato pela graça de Deus, e portanto a barreira ou a parede da separação que havia entre os gentios e os judeus, esta parede foi derrubada pelo sangue do Cordeiro. E então agora Paulo vai tratar sobre o mistério de Cristo, e o mistério é exatamente esse, de que os gentios que não tinham a possibilidade de entrar no templo, porque havia uma parede, essa parede impedia que eles passassem, se eles ultrapassassem aquela parede, eles seriam mortos. Agora essa parede foi derrubada, o véu se rasgou de cima a baixo, Jesus Cristo alcançou também os gentios em plenitude, e portanto agora, gentios e judeus são um só corpo e uma só igreja. O que ele está dizendo é que ao longo da história, Deus foi revelando isso ao seu povo, e no capítulo 3 ele está dizendo, este mistério foi revelado completamente a nós. Agora, nós somos um só corpo, nós somos uma só igreja. Você agora, redimido, eleito, selado, agraciado, você tem livre acesso ao Pai, você agora faz parte da igreja de Cristo, você agora faz parte do corpo, você agora é um povo escolhido de Deus, e um povo exclusivamente de Deus. Muito bem, depois que ele trata isso enquanto ensino, enquanto instrução, ele sai da ortodoxia e vai para o que os teólogos chamam de ortopraxia, que é não só mais a instrução, não só mais o ensino, mas agora a vida. Ele vai para a prática. Ortopraxia é exatamente isso, a prática cristã. Eles entenderam que eles eram do Senhor, eleitos, entenderam que eles foram redimidos, entenderam que eles foram selados, entenderam que eles foram agraciados pela graça de Cristo, e agora, como corpo de Cristo, como povo de Deus, como igreja do Senhor, eles precisavam vivenciar na prática a vida cristã. A vida cristã. Irmãos e irmãs, esse é um grande desafio para nós, porque existem muitas pessoas que do ponto de vista cognitivo, de conhecimento, de compreensão, tem uma cabeça enorme, mas em termos de vida cristã, de praticidade, de vivência, como diz Martin Lloyd Jones, são girinos espiritualmente, uma cabeça enorme e um corpo pequeníssimo, ou seja, não tem vida. O que Paulo está dizendo é que teologia e vida devem caminhar juntos. Não dá para separar isso. Não dá para separar alguém que busca na palavra, que tem experiência com a palavra de Deus, não vive essa experiência com Deus. E essa experiência é uma experiência de fato mística. E eu não estou falando aqui de misticismo, estou falando de experimentar esse vertical, essa experiência com Deus mesmo. É o sobrenatural de Deus. Quem experimenta verdadeiramente, de maneira clara, a palavra de Deus, tem experiência clara e objetiva e inequívoca com Deus. Então eu tenho que ter conhecimento da palavra, experiência com a palavra e prática na palavra. E a prática aqui tem a ver com a justiça. Eu e você fomos justificados e portanto devemos viver em justiça.
Paulo está dizendo que nós devemos experimentar isso. E ele começa exatamente falando de uma palavra-chave para que entendamos e compreendamos claramente o que ele está falando. Observe, por favor, o versículo de número 1 do capítulo 4. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno. Então essa palavra aqui, andar, é fundamental. É fundamental a palavra andar. Porque antes nós tínhamos o que Paulo fala de as experiências das riquezas em Cristo. Agora nós precisamos nos comprometer com essas riquezas. O nosso comportamento agora é de conhecimento e de envolvimento com Cristo. E por isso ele diz andeis, e a palavra andar é uma palavra grega peripatético ou peripatel, que significa exatamente isso, andando e experimentando a presença gloriosa de Deus. E aí o versículo diz que andeis de modo digno. E aí, se você observa o capítulo 2, versículo 2, fala algo muito interessante. Porque ele, falando ainda da nossa condição sem Cristo, ele diz assim, no versículo 2 do capítulo 2: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. O que ele está dizendo é o seguinte: antes nós andávamos segundo o curso dos principados e potestades do ar, do mal. Mas agora em Cristo nós andamos segundo a vontade de Cristo e precisamos vivenciar segundo os propósitos e vontade de Cristo. Eu e você, irmãos, não andamos mais nas trevas, agora nós andamos com Cristo Jesus e na luz. E aí então ele começa a expor o texto sobre unidade. E aí nós vamos começar a pensar sobre isso. No capítulo 4, essa teologia que gera vida, ele começa dizendo assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo aqui usa uma expressão, prisioneiro no Senhor. Essa expressão é uma expressão que a gente tem que observar em perspectiva. Paulo está aprisionado em Roma. Paulo está sob o tacão do Império Romano. Paulo poderia ter dito aqui que eu sou prisioneiro de Nero, sou prisioneiro do Império Romano. Mas nesse texto, Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo. No capítulo 3, versículo 1, ele fala também que é prisioneiro de Cristo. No capítulo 6, versículo 20 de Efésios, ele diz que ele é embaixador em cadeias. O que ele está dizendo é de que, a despeito dele estar aprisionado sob o jugo do Império Romano, ele entende que ele não está sob a égide do Império Romano e nem do imperador. Ele é um prisioneiro de Cristo. O que ele está dizendo é que o aprisionamento dele é propósito divino, é um ato permissivo de Deus, um ato intencional de Deus. Foi Deus que o colocou naquela condição. E os irmãos de Éfeso não precisavam ficar aflitos, angustiados por causa da sua prisão. Ele diz: olha, fiquem tranquilos, porque eu sou prisioneiro de Cristo. Olha, queridos irmãos e irmãs, muitos irmãos e irmãs aqui também podem entender isso numa perspectiva da fé. Talvez você esteja vivendo um tempo de cadeias, um tempo de aprisionamento, um tempo de grande enfrentamento, e você sabe quem é que está lhe aprisionando, quem é que está lhe despersonalizando, quem é que está prejudicando a sua vida. Talvez a sua cadeia seja uma cadeia interna, uma luta dentro da sua alma. Talvez o seu aprisionamento seja um problema familiar. Talvez as cadeias que te prendem sejam cadeias com relação ao seu filho. E talvez você esteja dizendo: eu não sei como sair desse aprisionamento. Olha aqui para mim, saiba de uma coisa: quiçá, quem sabe,
esse aprisionamento, essa cadeia, esse invólucro de luta que você está enfrentando. Talvez você ache que isso seja uma obra exclusiva de forças contrárias, e podem ser sim. Mas você já pensou que Deus está no controle da sua vida? Que Ele é soberano sobre a sua vida? E que essas cadeias, essas amarras, essas lutas, esses enfrentamentos que você está passando, sejam enfrentamentos para o seu crescimento, para a sua maturidade, e que o Senhor prevaleça, e que o Senhor faça um grande milagre na sua vida, uma obra poderosa, libertada, extraordinária. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então creia, a despeito de toda a sua luta, cadeias, aprisionamentos, dificuldades, você não é prisioneiro de forças do mal, você é de Cristo Jesus, alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, você pertence a Ele, e o que você está passando, mormente, esse problema que você está enfrentando neste momento, é para que o Senhor seja glorificado, e você terá uma grande vitória em Cristo Jesus. Então ele se sente que ele é prisioneiro de Cristo, e portanto, esse ser prisioneiro de Cristo está dizendo que nós devemos viver de maneira digna da vocação que nós fomos chamados. Andar com dignidade, a ideia aqui é de peso, é de balança, é de equilíbrio. A vida cristã não pode ser feita de extremos. Alguém já disse que os extremos são perigosos. E a verdadeira sabedoria está no meio, que é a questão do equilíbrio. Isso aqui não é estar em cima do muro. Significa temperança, equilíbrio. E o que mais a igreja evangélica está precisando hoje é de equilíbrio. Não adianta pender para o experiencialismo tão somente, porque você vai cair no fanatismo. Não adianta você olhar somente para o intelectualismo racional da Bíblia, que você pode pender para o racionalismo. Eu e você fomos chamados para crer na revelação divina, e essa revelação divina tem que gerar na minha vida, na sua vida, experiência real com Deus. Com Deus. Então nós fomos chamados a viver uma vida de equilíbrio, nós fomos vocacionados a viver assim. Eu e você. E aí então ele começa a discorrer algo que me chama a atenção no versículo 3. No versículo 3 ele começa dizendo: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele diz: esforçando-vos diligentemente, ou seja, esforcem-se, sejam diligentes, intensos, se envolvam, comprometam-se em preservar, em manter a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Paulo aqui está tratando de algo que nos chama atenção. Paulo está dizendo assim: preservem a unidade. Isso significa, irmãos e irmãs, de que quem criou a unidade da igreja foi Cristo. Isso não foi um ato meu e seu, e nem da igreja. Na essência, está no coração de Deus a unidade. Unidade não é conformidade. Unidade é algo orgânico, unidade é algo interno, unidade é a gente observar que no meio dessa pluralidade que é a nossa igreja, com todo tipo de nuances de gente, que levanta a mão, que não levanta a mão, que bate palma, que não bate palma, gente que é mais intimista, outros mais extrovertidos, uns que falam amém, outros que falam amém. Toda essa pluralidade, esse aspecto plural, diverso, e aí está o milagre. É Deus que conjuga, é Deus que junge, é Deus que reúne todo esse povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro em uma unidade. Por isso que isto é orgânico, é interior. Conformidade é algo exterior, é performance, é performático, é algo só de forma.
que vem de fora para dentro. O que o Senhor está dizendo é que Ele criou de dentro para fora a unidade do corpo de Cristo. Não tem mais judeu nem gentil, agora é um povo só, é uma só igreja. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é importante para nós. Deus derrubou a separação social, Deus derrubou em Cristo posição social, posição intelectual, étnica. Deus rompeu com tudo isso e nos fez um em Cristo Jesus. E aí ele diz, por isso, preservem. Se eu criei, preservem. E como que nós devemos preservar? Aí ele fala de 4 virtudes interessantes, que está no versículo 2. Ele diz assim, com toda, primeiramente, humildade. Observe o texto, com toda a humildade. Essa palavra humildade é muito importante, porque esta palavra está relacionada principalmente com a expressão que nós encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 2, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Jesus diz, bem-aventurado, humilde, não é isso? Bem-aventurado, humilde de espírito. A palavra humildade no texto que Jesus falou, é uma palavra grega chamada pitkos, que significa desprovido, desnudado, completamente despreendido, solto, que não precisa ficar linkado a nada. Essa é a ideia. E aí, se você observar Filipenses, nós vamos ter a clareza do que Jesus está falando. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Observe Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim: tende em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo, que irmãos? Se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É isso aqui que ele está falando. Ele está dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se em forma humana, se humilhou e foi até a morte, morte de cruz. Ele abdicou da sua glória por amor a mim e a você. Irmãos, o que Paulo está dizendo é: sejamos humildes, deixemos a arrogância de lado, a prepotência, a altivez. Queridos irmãos e irmãs, a pior coisa que tem é alguém que se exalta a si mesmo. Tem pessoas que se estabelecem como sendo o centro de irradiação de todo criticismo, de preconceito. Se for um pastor fulano de tal que está pregando, ele dá meia volta e vai embora. Se for um irmão simples falando, ele diz: eu não tenho nada para aprender com essa pessoa. Ele sempre é altivo, sempre olha por cima dos outros. Ele acha que ele é o dono da paçoca. Ele acha que manda, que faz acontecer. Ele acha que ele tem as melhores ideias. Quando ele pergunta para alguém alguma coisa, ele pergunta com uma pergunta retórica, porque ele já sabe, ele só quer saber se a pessoa pensa como ele. O que você acha de tal coisa? Ah, eu penso assim. Não, então não serve. Queridos irmãos, sejamos como Jesus. Warren Wiersbe, um teólogo, ele disse algo muito interessante sobre humildade. Com relação à humildade, em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Em segundo lugar, o seu próximo. E em último lugar, você. Chega, irmãos, da presunção. Chega de achar que vai levar a algum termo, esboçar
conhecimento e impor o seu jeito de ser sobre os outros. Eu estou cansado disso, irmãos. Nós precisamos mais de simplicidade. Nós precisamos mais amor. Ele continua dizendo que há uma segunda virtude, a mansidão. Mansidão. Olha, irmãos, mansidão. O pastor Hernandes, falando sobre este assunto de temperamento, ele diz que ele tem uma certa apreensão com relação à maneira como algumas pessoas interpretam Tim LaHaye, falando sobre os temperamentos das pessoas. E sobre os temperamentos das pessoas, nós temos alguém que é fleumático, alguém que é colérico, alguém que é sanguíneo, e alguém que é o que mesmo? Tem um outro ainda, não é? É o quê? Melancólico. Viu? Alguém até falou assim, melancólico. Melancólico. E muitas vezes nós usamos esses temperamentos não para fazer uma avaliação de como nós somos, porque isso é importante, a gente avaliar como nós somos e o jeito que nós somos. Se nós somos mais fleumático, aquela coisa meio, se somos melancólicos, se somos sanguíneo ou colérico. Isso é muito importante para a gente entender como a gente reage, como a gente é. Mas isso não pode legitimar as nossas atitudes quando a gente, como crente, passa por cima do outro e é um cavalo e diz: eu fiz isso porque eu sou colérico. Isso é um absurdo. É um absurdo isso. Se você é um crente e você passa por cima dos outros como um trator, ou grita com todo mundo e diz que isso você faz porque você é colérico, você não está sendo dominado pelo Espírito Santo de Deus. Você não está com o fruto do Espírito. Você está no jabá, na carne. Não está sendo dominado pelo Espírito de Deus. Esse texto aqui diz que nós, enquanto comunidade, precisamos preservar a unidade da fé no Espírito de Deus. E para preservar isso nós temos que ser mansos. Irmãos, tem que ser manso. Manso. Irmãos, mansidão é algo que isso mexe comigo. Porque se tem uma coisa que eu luto quando eu vejo alguma coisa, eu digo: seja manso. Mansidão. Tem mansidão mais do que o pastor Zé João? Só Moisés. Eu sei que lá dentro dele ele está com aquela vontade enorme, dizendo: Senhor, promove agora. Mas aquele jeito dele fazia assim. Precisa ter mansidão. Mas ele continua dizendo: seja longânimo, tenha longo ânimo. Nós precisamos ser longânimos. Irmãos, ter longo, e como diz o nortista, espichar o nosso ânimo. Temos que espichar. Tem que ser uma coisa mesmo larga, nesse sentido. Sabe, irmãos, existem algumas pessoas que Deus colocou e vai colocar na sua vida, que você vai carregar com ela o resto da sua vida. Não, pastor, não faz isso comigo não, pastor, por favor. Mas é verdade. É verdade, tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida que você diz assim: Senhor, misericórdia. Que quando Ele chega perto e você fala como você está, Ele diz assim: Aí no outro dia, como é que você está? E no outro dia, quando Ele aparece, você diz: saída pela direita. Você vai carregar. Você já tem alguém assim com você, caminhando? Não levante a mão. Mas se eu quero preservar a unidade da igreja, na minha casa, nos meus relacionamentos, eu preciso ser longânimo. Eu preciso ter paciência e abraçar o irmão de todo jeito. E olha, irmãos, eu confesso a vocês que tem alguns irmãos
que é pela graça de Deus mesmo. Vocês conhecem alguém assim? Quem conhece, não levanta a mão. Mas o texto continua dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor. Olha que coisa linda. Suportar aqui nesse texto não se refere a: Senhor, por sentir o amor que o Senhor tem para comigo, eu agora vou tolerar esse incircunciso. Não é uma questão de tolerância, é uma questão de suporte, de apoio mesmo. É apoiar o seu marido, é apoiar a sua esposa, é apoiar o seu filho, é apoiar o seu irmão, é dar força para ele, é dar encorajamento, é dar ânimo. Irmãos, chega da gente viver uma vida cristã com todo esse negativismo que a gente tem. Tem gente que só fala coisa deprê. Ai, minha vida está mal. Ah, não sei o que, como é que você está? Eu estou ruim. E aí o cara, em vez de empolgar o outro, diz assim: a vida está ruim mesmo, e vai ficar pior. Irmãos, o texto continua: vocês precisam fazer isto em amor, para preservar o que? A unidade no vínculo da paz. E aí então, ele sai dessas virtudes, e ele vai então agora para a base, para os fundamentos. Por que que eu, como igreja, devo ser uma igreja que vive essa unidade? Como eu devo viver esta unidade? E aí então, o versículo 4 ao versículo 6 me traz algo lindo, maravilhoso, que aqui está o que a gente chama de a trindade de Deus, clara e evidenciada no texto. Na verdade, o apóstolo Paulo, nos seus escritos paulinos, você vai sempre encontrar a presença da trindade. A palavra trindade nós não temos na Bíblia, mas o conteúdo, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão intrínsecos, ou seja, internos nesses textos de Paulo e na Bíblia. Diz assim, primeiramente, há somente o quê? Um corpo e um Espírito. Essa palavra Espírito aí é o Espírito Santo, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Aí no versículo 5 ele diz: há um só Senhor. A palavra Senhor aí refere-se a Jesus, então o Espírito Santo, Jesus Cristo. E aí no versículo de número 6 diz: um só Deus e Pai. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a trindade, é o triuno Deus sustentando a nossa unidade. Irmãos, sabe por que o inimigo bate em retirada quando nós vivemos em unidade? Porque quando a igreja está em unidade, ela está embasada no Pai, no Filho e do Espírito Santo. E portanto, por mais que as portas do inferno, ou as portas do inferno se levantem contra a igreja, ela não prevalecerá. Sabe por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está sustentando a unidade da igreja. Por mais que o homem e a mulher queiram romper essa unidade, não irá romper, porque essa unidade está firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Pai e na pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E aí então ele vai falar sobre esta unidade, a base dessa unidade. Primeiro ele diz: há somente um corpo, há um só corpo, é indissociável, não dá para romper. Ele está falando do corpo de Cristo, ele está falando da igreja. E essa igreja não é só uma igreja local. O corpo de Cristo é formado por todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, seja aqui no Amazonas, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja em outros países. Há centenas e milhares de irmãos que se renderam a Cristo e que compõem esse corpo. Portanto, esse corpo é o corpo de Cristo. Onde quer que estejamos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja militante e a igreja triunfante, a igreja visível e principalmente a igreja invisível para a glória de Deus. Eu não vi nenhum amém poderoso agora. Que coisa linda, não é verdade? E ele continua dizendo: e há um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vocação, da vossa vocação. Essa esperança aqui é a expectação de Cristo, é a segunda volta de Jesus. Sabe, nós temos rasgado as páginas
quando nós falamos sobre a segunda volta de Cristo. O que está falando aqui é que há uma esperança na igreja, uma igreja que foi eleita, uma igreja que foi agraciada por Deus, uma igreja que foi selada, uma igreja que foi redimida. Essa igreja de Cristo Jesus aguarda ansiosamente a segunda volta de Cristo. Isso é a parousia de Cristo. Cristo vai voltar, Ele vai voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós precisamos ter esse anseio na alma. Nós não somos pessoas que vai fincar as bases e os pés nesta terra. Eu e você somos peregrinos. Não olhe simplesmente para as questões materiais da vida. Não fique olhando somente para as circunstâncias, se estão boas ou ruins. Não fique embasando a sua vida cristã nas circunstâncias e nos ventos que estão ou contrário ou não em relação a você. A sua vida não é essa. Você foi eleito pelo Senhor. Você pertence a Deus. Você é um peregrino caminhando para a Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Jesus vai voltar, essa é a nossa esperança. E aí ele continua dizendo: há um só Senhor, Kyrios, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor. Por que você está angustiado? Por que você está preocupado? Por que você está temeroso pelas circunstâncias que você está vivendo? Por que você está preocupado com relação à sua manutenção, os seus proventos, o seu filho, a sua filha? É legítima essa preocupação, sim, mas lembre-se, no timão, no lastro do seu barco, quem está no controle é Jesus Cristo, Senhor. Ele está no controle, e de uma hora para outra a tempestade vai sumir, e você vai contemplar a glória de Deus, e você vai marchar para a vitória, e o Senhor vai trazer provisão nos seus cântaros vazios, cheio de azeite, para a glória de Deus. Há um só Senhor, há uma só fé, temos um só credo, e o nosso credo, como diz C.H. Dodd, é o que ele chama de querigma, a proclamação, e a proclamação é: Jesus esteve no nosso meio, Ele foi levado à cruz do Calvário, seu sangue verteu, desceu a cova, e no terceiro dia ressuscitou, e hoje está à destra do Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esta é a nossa profissão de fé, e todos aqueles que professam, essa é a igreja de Jesus. Não tem mais judeu nem gentil. Agora nós precisamos compreender e ter a clara certeza e convicção que a nossa fé é movida por causa da graça que Deus nos deu. Agora não é mais somente uma fé salvífica, agora nós temos que viver uma fé operante. Aplique a sua fé, irmão. Creia no que Deus falou com você, creia com o que Deus ministrou na sua vida. Não fique ouvindo vozes. A gente tem ouvido muitas vozes, e quando a gente ouve muitas vozes, a gente começa a pender para outras circunstâncias. Não, ouça a voz de Deus, porque aquilo que Deus falou com você está falado. Está falado. Há um só batismo. Esse batismo não está falando de forma, se é por efusão, se é por aspersão, se é por imersão. É batismo no corpo, é uma ação mística. Ou seja, nós fomos batizados em Cristo Jesus, nós fazemos parte do mesmo corpo. Aquele que foi batizado por imersão, aquele que foi batizado por aspersão, ali é um selo, ali é uma testificação de quem você é. Mas você foi batizado no corpo, você faz parte do corpo de Cristo, você é a igreja de Cristo, você é a noiva de Cristo. E aí ele completa dizendo: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. A palavra
surge nesse texto 7 vezes, falando de unidade. E quem une a igreja é o Deus Pai. Deus Pai daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Aquele que age no meio de todos e sobre todos. O que está dizendo aqui é que você não é alguém que está fora do rebanho de Deus. Você não é um bastardo. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Você pertence a Deus. Você é do Senhor. Creia nisso. Se alguém está dizendo que a luta é grandiosa e que você não vai prevalecer, lembre-se de quem você é e a quem você pertence. Você pertence a Jesus. E basta uma palavra e você será curado. Basta uma palavra e você será salvo. Basta uma palavra poderosa do Deus Pai Todo-Poderoso, e tudo muda. Tudo muda. A tempestade vai passar. Vamos ficar de pé? Nas coisas essenciais, unidade. Ou seja, não vamos ficar discutindo o que é perfumaria. Não vamos discutir coisas que são apenas secundárias. O que é essencial? Jesus Cristo morreu por mim e por você. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo está com o Pai. Jesus Cristo vai voltar. Nós somos igreja do Senhor, alcançados, salvos pela graça mediante a fé. Isso é essencial. Isso é inegociável. Pertencemos ao Senhor. Cremos que a palavra de Deus é a única e o único livro que nós podemos praticar com um princípio de regra e de fé para a nossa vida cristã. Cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus uno, em essência o mesmo Deus, em funções. O Pai é o Criador, o Filho é o Salvador, o Espírito Santo é o nosso Paráclito, é o nosso Conselheiro. Cremos na salvação mediante a fé, e isto vem através de um dom gracioso de Deus, que é a sua graça. Isso é essencial. Você crê nisso? Então, o que não é essencial? Liberdade. Não é libertinagem. Liberdade de vivermos uma vida cristã feliz. 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 João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Disse Jesus isso. Palavra de Deus. Você é livre. Mas em tudo e em todas as coisas, nós precisamos resolver pelo amor. Pelo amor, sejamos humildes. Pelo amor, sejamos longânimos. Pelo amor, sejamos mansos. Pelo amor, iremos e devemos vivenciar e preservar o vínculo da paz. E esse vínculo da paz é exatamente feito por este elo, o amor. E aí nós podemos dizer como igreja: há um só Senhor, há um só Espírito, há um só Deus e Pai de todos aqueles que se renderam a Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que essa palavra possa reverberar ao longo da semana em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde preciosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que a Igreja Presbiteriana de Manaus viva esta unidade para a glória do seu nome. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, Senhor.